Donald Trump responde a Joe Biden e acusa-o de ser um inimigo do Estado. Paquistaneses lamentam as perdas provocadas pelas inundações, numa altura em que a ajuda internacional continua a chegar ao país. Mikhail Gorbachev foi a sepultar no sábado, na localidade que o viu nascer. A sua memória permanece viva. Donald Trump respondeu no sábado num comício no estado da Pensilvânia às acusações feitas por Joe Biden. O presidente dos Estados Unidos disse na semana passada que Trump e os seus apoiantes representam um extremismo que ameaça as fundações da República. O milionário norte-americano não tardou em dar uma resposta. É um inimigo do Estado. Querem saber a verdade? O inimigo do Estado é ele e o grupo que o controla. Trump falou ainda sobre as buscas feitas pelo FBI na sua casa em Mar-a-Lago. A vergonhosa rusga e invasão da minha casa em Mar-a-Lago. Foi uma farsa da justiça que ridicularizou as leis, tradições e princípios da América perante o mundo inteiro. O mundo todo estava a assistir. Todos ficaram chocados. No início do mês de agosto, o FBI encontrou dezenas de documentos secretos e ultrasecretos na casa de Trump e ainda várias pastas vazias. Um elemento intrigante que tenho a certeza que os investigadores estão a tentar compreender melhor é a descoberta de dezenas de pastas vazias contendo indicações de que eram secretas. E não está nada claro no documento da investigação o que constava nessas pastas. O que aconteceu a esses documentos? O FBI levou a cabo estas buscas por acreditar que o antigo presidente retinha de forma ilegal documentos confidenciais que levou para a Flórida após sair da Casa Branca. Mais de 33 milhões de paquistaneses foram afetados pelas inundações provocadas pelas monções. A ajuda internacional continua a chegar ao país, mas os cidadãos lamentam as perdas. Esta paquistanesa explicou que a sua casa desmoronou com as inundações e que está a passar por um período difícil. Recordou que levou os filhos até à estrada e veio para aqui recolher madeira. Lamentou depois o facto de ninguém do lado do governo o estar a ajudar. O Paquistão apelou no sábado à comunidade internacional e pediu uma robusta resposta humanitária. A minha aldeia está submersa devido às inundações. Nem sequer conseguimos tirar de lá as nossas coisas. Depois de enfrentar dificuldades, consegui retirar os meus filhos. Como podem ver, não recebemos comida ou tendas. Fizemos um abrigo de plástico e os meus filhos estão lá dentro e a adoecer. Desde junho, as inundações já provocaram a morte de mais de 1.200 pessoas, incluindo mais de 400 crianças. O governo paquistanês estima que os prejuízos materiais superem os 10 mil milhões de dólares, de acordo com um balanço inicial. Privolnoye é uma localidade com pouco mais de 3 mil habitantes no sul da Rússia, que passaria perfeitamente despercebida se não fosse a terra natal de Mikhail Gorbachev. A morte do último líder da União Soviética levou os habitantes locais a reabrir o baú das memórias. Maria Ignatova foi sua colega na escola no 9º ano. Lembra um jovem alegre e inteligente que tinha uma participação ativa na vida escolar e entrava em performances artísticas e que era ainda secretário da Juventude Comunista. Принимал активное участие у нас в школе. Он выступал и в художественной самодеятельности, он и был секретарем комсомольской организации. Apesar de ter passado a maior parte da vida em Moscou a mais de 1000 quilómetros, Gorbachev nunca esqueceu a terra que o viu nascer e desempenhou um papel importante para o seu desenvolvimento. As autoridades locais recordam que o Nobel da Paz de 1990 ajudou muito a aldeia sempre que lhe foi pedido e foi decisivo para a construção da igreja. O filho pródigo terá sempre um lugar especial em Privolnoye.
Mesmo que o seu legado no país não seja consensual, a dissolução da União Soviética mergulhou a Rússia numa crise profunda e não falta quem aponte o dedo a Gorbachev pelas dificuldades vividas pelos russos. O Kremlin também se distanciou do seu antigo líder e Gorbachev foi a sepultar sem direito a funeral de Estado e com Vladimir Putin a destacar-se pela ausência, justificando-se com uma agenda preenchida. Um coração sobre o memorial às vítimas do atentado terrorista de 2016 em Nice. 86 pessoas, incluindo uma dúzia de crianças, morreram no ataque. A abertura do julgamento esta segunda-feira reaviva a memória dessas pessoas entre as famílias ainda arrasadas pela perda dos entes queridos. Bruno Razafitrimo perdeu a mulher. Desde então, cria sozinho os 2 filhos. Ainda não sabe se vai assistir às sessões do julgamento, mas quer falar, pelo menos, com os filhos sobre o assunto. Eles são interessados, não esquecem. Apenas colocam o assunto de parte, mas basta falar sobre o 14 de julho e eles revivem o momento. Lembram-se de tudo, bastante bem. Aguer Ben Aouissi fundou a associação Une Voix des Enfants. Na noite dos atentados, ela e a filha passaram entre as ruas do caminhão conduzido pelo agressor. Sobreviveram, mas a filha ainda está traumatizada. Aguer espera que o julgamento ajude a curar as feridas. O pouco que este julgamento nos pode trazer, temos de o aceitar, porque é um passo neste caminho de reconstrução, que é muito complicado porque as nossas vidas foram muito afetadas. Mas é um passo neste caminho de reconstrução. E depois, neste julgamento de terrorismo, o Tribunal dá às vítimas a possibilidade de testemunhar. E isso é muito importante e não o devemos negligenciar. O julgamento do atentado, perpetrado por um jihadista tunisino, também deve permitir à cidade de Nice superar divisões e reconciliar comunidades. Nos dias seguintes houve muita tensão entre comunidades devido aos problemas que poderiam resultar, em particular numa comunidade alvo e vítima em simultâneo, a comunidade muçulmana. Os muçulmanos estão muito presentes em Nice, não no centro da cidade, mas na periferia. Houve muitas vítimas muçulmanas durante este episódio dramático. Ao mesmo tempo, os muçulmanos foram muito estigmatizados, juntamente com o assassino. E isso é uma questão central em Nice, com consequências que ainda não foram resolvidas. 6 anos após o atentado, o passado ressurge no Passeio dos Ingleses, com a abertura de um julgamento que corre o risco de trazer poucas respostas às famílias das vítimas, mas ajudará a cidade e a população a avançar. Pelo menos é essa a esperança. Centenas de motociclistas manifestaram-se este sábado em frente à Câmara Municipal de Paris para protestar contra uma medida que dizem ser injusta e discriminatória. Desde o início do mês que os veículos motorizados de 2 rodas são obrigados a pagar o estacionamento nas ruas da capital francesa. O protesto foi convocado pela Federação Francesa de Motards em Cólera. Sami Picard, membro da organização, queixa-se que as pessoas mais afetadas por esta medida são da classe média-baixa, que não têm possibilidade de viver em Paris porque as rendas são demasiado altas, mas que têm de trabalhar em Paris e que não têm outra alternativa porque os transportes públicos não estão adaptados aos seus horários. Esses transportes-là não são bem organizados para essas pessoas. A medida é justificada pela autarquia com as alterações climáticas e questões de saúde pública. Os motociclos elétricos estão isentos do pagamento. O Chile vota este domingo em referendo a aprovação de uma nova Constituição. Apesar de 80% dos chilenos defenderem a substituição da Constituição em vigor desde a ditadura de Augusto Pinochet, as últimas sondagens sugerem que o documento seja chumbado nas urnas. Mesmo que isso venha a acontecer, o processo constitucional irá continuar até se encontrar um texto que seja aprovado pela maioria da população. Uma manifestação contra o governo checo juntou cerca de 70 mil pessoas na Praça Venceslau, em Praga. O protesto foi convocado por várias organizações políticas e civis, juntando grupos de extrema-direita e comunistas, para exigir a queda do executivo de Petr Fiala. A manifestação teve lugar um dia depois do governo ter sobrevivido a uma moção de censura apresentada pela oposição pelo que dizem ser a inação governamental face à inflação.